Desde 2019, nós testemunhamos aqui no Brasil uma escalada do autoritarismo por conta do Alexandre de Moraes, sempre usando uma narrativa de que ele estava combatendo algo chamado milícia digital, ou fake news, ou milícia das fake news. Desde 2019, nós temos acompanhado dezenas de casas que foram invadidas pela Polícia Federal, celulares, laptops, computadores apreendidos, pessoas que tiveram suas redes sociais derrubadas, monetização em vários canais cancelados, pessoas que foram presas, inclusive. Tudo porque Alexandre de Moraes disse, sem prova nenhuma, de que havia uma estrutura, um esquema de terroristas digitais, de milícia digital que espalhavam fake news e que atacavam autoridades, que agiam de forma em sintonia para atacar determinados alvos com campanhas de difamação e de mentira. Desde 2019 isso foi feito e até hoje não foi apresentada uma única prova. Fizeram uma CPI, que inclusive chamaram Alan dos Santos, no qual acusaram de estar recebendo dinheiro público. R$7 em anúncios de YouTube. Eu nunca vou me esquecer disso. Pessoas tiveram suas vidas destruídas por uma acusação que nunca teve sequer uma prova. Teve relatório da Polícia Federal dizendo que eles não conseguiram encontrar nada. Nenhuma dessas pessoas que defendiam Bolsonaro, ou as bandeiras que o Bolsonaro defendia, jamais receberam nenhum real de dinheiro público. E aí me vem o governo do PT e sai isso aqui, ó. Gabinete do amor versus gabinete do ódio. A resposta da esquerda nas redes sociais. Esquerda avança nas redes sociais após troca de cargos, investimentos milionários e, segundo a oposição, a utilização de robôs. Peraí, não é segundo a oposição, é segundo análises feitas por empresas sérias que perceberam que em torno de 60% das interações defendendo Lula no X eram feitas de forma inorgânica, não era um ser humano atuando. Mas dá para continuar. Vamos ler. Eu quero que você me acompanhe nesse artigo da Veja. Depois de reclamar publicamente das dificuldades do governo e do PT em se comunicar com a população, principalmente pelas redes sociais, o presidente Lula e o partido passaram a apresentar melhoras significativas de desempenho nessas plataformas. Nos últimos meses, empresas independentes detectaram inclusive algumas vitórias do governo sobre a direita nas redes. Até então, um território que serviu para a oposição consolidar seu discurso e até eleger um presidente da República. A melhora na performance envolveu a troca de pessoas que ocupavam cargos estratégicos na área da comunicação do Planalto e do PT, a adoção de uma linguagem mais apropriada com o digital, uma aproximação efetiva com influenciadores e produtores de conteúdo. Peraí, mas não foi isso aqui que o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa de dezenas de pessoas e várias redes digitais foram derrubadas? Uma aproximação efetiva com influenciadores e produtores de conteúdo que agora recebem dinheiro público através de agências? Além de investimentos em mídia na casa de 380 milhões de reais apenas neste ano, entre janeiro e outubro de 2025, inclusive para impulsionar redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok e Kawaii. Peraí. Então vocês estão querendo me dizer que o governo está usando dinheiro público do PT e do Ministério da Cultura para financiar influenciadores, agências e produtores de conteúdo, chegando a gastar 380 milhões de reais à luz do dia. No Planalto, o presidente trocou o comando da Secretaria de Comunicação substituindo o deputado federal Paulo Pimenta pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, responsável pela campanha vitoriosa de Lula sobre Jair Bolsonaro em 2022. Assim como o Planalto, a recuperação do partido coincide com o início de um trabalho realizado por um novo marqueteiro filiado ao PT desde os 16 anos, Otávio Antunes, é apontado pelos petistas como o pai da ideia de começar a usar a inteligência artificial na produção de conteúdos. O Gabinete do Amor. A legenda montou uma equipe própria para tocar o dia a dia do setor de comunicação, até então gerenciado por uma agência externa. Hoje, são 50 pessoas que atuam nesse departamento. Peraí. Eles têm um andar inteiro de 50 pessoas lá no PT só para trabalhar com isso e é chamado de Gabinete do Amor. Pode isso, Moraes? O PT lançou também o projeto Pode Espalhar, um grupo formado por mais de 100 influenciadores que, sob orientação da direção do partido, é encarregado de produzir conteúdos relacionados à pauta petista e compartilhar o material com a rede de seguidores de cada um. Quem paga esses 100 influenciadores? De onde vem o dinheiro?
A ideia é ampliar o engajamento dos ativistas em torno das suas pautas nas plataformas de forma coordenada, o que a esquerda chama com certo cinismo, de gabinete do amor, em contraposição. Além de fazer propaganda pelos feitos do governo, os canais partidos disparam petardos contra os adversários, comemoram o revés da oposição, elegem alvos políticos prioritários, vez ou outra escorregam em postagens que poderiam ser classificadas como fake news. Por que não tem uma polícia federal para lá bater na porta desse andar que tem 50 pessoas trabalhando com dinheiro público para produzir conteúdo para as redes sociais do PT? Por que cantoras, comediantes, comunicadores, youtubers tiveram que passar por essa humilhação sem nenhuma evidência e no caso do PT pode ter matéria de jornal e que nada acontece? Alguém pode me explicar isso? Tá, para concluir, você aí que é de direita e me acompanha, nós vamos ter que trabalhar dobrado agora em 2026. É hora de arregaçar as mangas, ir para cima, compartilhar, comentar, ajudar os deputados dos seus estados, ajudar os candidatos ao Senado dos seus estados, divulgar a verdade, não parar, não adianta, não. Este é o momento mais crucial de toda a batalha que a gente travou desde 2018. Não é agora o momento de recuar, de retroceder. A gente conta com vocês. Nós não temos dinheiro público para batalhar. Nós temos apenas pessoas que acreditam nessa bandeira. É por isso que esse ano e o ano que vem, nós precisamos de todo mundo engajado nas redes sociais. Eu vou te falar uma coisa, é aqui na rede social que a eleição vai ser decidida. Vocês perceberam o desespero desse governo em fazer dezenas de coletivas de imprensa, de nota oficial, de entrevistas para a imprensa para falar sobre o que aconteceu na reunião com Donald Trump? Ao mesmo tempo, o outro lado, o governo do Donald Trump, não fala nada, nenhuma fala do Marco Rubio, nem do Trump, nem do Bassett, nenhum outros dos membros do governo americano. É como se o governo brasileiro estivesse se esforçando ao máximo para passar uma impressão de que essa reunião foi bem sucedida, mas a verdade é que eles voltaram de lá de mão abanando. Lula, por outro lado, né, tá aqui, ó, gritando aos quatro cantos o quanto ele é um presidente bem sucedido, um exímio articulador. Só que se você for analisar as falas do Donald Trump, você percebe que realmente a reunião não foi assim muito proveitosa. Tem 3 trechos que eu queria compartilhar com vocês. Vamos ver o primeiro. Fiz questão de dizer para ele aquilo que eu achava e entreguei por escrito. Entreguei por escrito para que as pessoas não se esqueçam. Às vezes as pessoas se esquecem. Então, eu entreguei por escrito aquilo que eu queria falar para ele. Fiz questão de dar uma cópia para ele daquilo que a gente estava reivindicando. Dizendo para ele que era inadmissível a punição de ministro da Suprema Corte por causa da votação que houve no processo do 8 de janeiro. Bom, já foi o primeiro erro. A sanção Magnitsky não foi por causa da votação do 8 de janeiro. Lula está completamente ignorando do desrespeito à soberania americana por parte do Alexandre de Moraes quando ele vai para cima de empresas em território americano e quando ele pede a prisão de uma cidadã americana. Então, não é só por causa do 8 de janeiro. Do golpe. Fiz questão de dizer para ele que eram infundadas as informações de que os Estados Unidos tinham déficit comercial com o Brasil. Nós provamos que teve um déficit, um superávit de 410 bilhões em 15 anos. O que o Trump quis dizer naquela carta dele é que o Brasil cobra taxas absurdas de produtos americanos, enquanto os Estados Unidos cobram quase 2 ou 3% de qualquer produto que vai do Brasil. Não era questão de ser deficitário ou não, era a questão do valor das taxas. Só o ano passado foram quase 22 bilhões de superávit para os Estados Unidos. E que nós não estamos reclamando. Ao invés da gente reclamar o déficit, a gente precisa aumentar a nossa capacidade produtiva, a nossa qualidade dos produtos e vender mais. É assim que a gente faz negócio. E confesso a vocês que foi surpreendentemente boa a reunião que eu tive com o presidente. Mas não apresentou nenhum resultado. Vamos para o próximo vídeo. A segunda inverdade que ele citou na carta dele, sabe, foi a questão do julgamento do Bolsonaro. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. 0 provas. Não tinha nem sequer uma prova, mas vamos lá, como se o Donald Trump não soubesse disso. E principalmente o Marco Rubio. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. Peraí. Não, primeiro que já encheu o saco essa história do plano para matar. Ninguém acreditou nisso.
Mas o que me chamou a atenção foi o Lula chamando o Alexandre de Moraes de presidente? Mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. Presidente Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o presidente do Brasil agora? E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. Rapaz, você usou mais de 400 pedidos de alegação de recurso, enquanto os advogados do Bolsonaro eram multados por fazer alguma coisa. Seu julgamento levou 3 anos, o do Bolsonaro levou 7 meses. Você tá de brincadeira comigo, cara? É o problema do Lula, ele achar que todo mundo é idiota. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão. Sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. Peraí, então por que você está fazendo todo um teatro com a justiça brasileira e o STF para manter o Bolsonaro preso se o Bolsonaro não é nada? Pesquisas mostram que o Bolsonaro ganharia de você nas eleições, mas ele não é nada? Milhões de pessoas vão para as ruas até hoje em defesa dele, mas ele não é nada? Rei morto é rei posto, já está querendo matar o Bolsonaro? É sério, Lula? Você estava na cadeia por crimes que você cometeu. E olha onde você está agora por ter amigos no STF. Então nem sempre um rei morto é um rei posto, né? Por exemplo, um ladrão que estava preso pode voltar à presidência. Então tudo pode acontecer. Agora, você está fazendo de tudo para o Bolsonaro ficar preso. O seu governo, junto com o STF, está tentando prender toda a direita no Brasil, como se o Donald Trump e o Marco Rubio não soubessem disso. E agora você quer falar que o Bolsonaro não importa? Cara, porque eu não converso em tom pessoal, eu converso em tom político de interesse do meu país. Não, você conversa parecendo que tá no boteco tomando cachaça. Convidei ele para ir à COP, outra vez, disse para ela, é importante que você vá para dizer o que você pensa. Se você não acredita nas coisas, vá lá para você poder dizer o que você pensa. Porque não pode a gente fingir que não tem uma situação climática, sabe? E vamos... Bom, agora o último trecho, que é esse Nós aqui. não aprofundamos Vamos lá, esse aqui, ó. a discussão sobre a Venezuela. Aqui ele enfiou os pés pelas mãos mesmo. É que toquei no assunto, porque no material que eu entreguei para o presidente Trump, estava colocada a questão da Venezuela, porque eu conheço a situação da Venezuela, eu sei o que está acontecendo na Venezuela, e eu acho que é importante ser resolvido numa mesa de negociação. Você quer resolver numa mesa de negociação você, Trump e um narcoditador condenado nos Estados Unidos, é isso? O que eu disse para o Que deu golpe, e que todo mundo sabe que deu golpe. presidente Trump é que o Brasil tem expertise, porque já fizemos isso uma vez na Venezuela. Sim, vocês têm expertise, inclusive usaram essa expertise para manter a ditadura na Venezuela no poder até hoje. Hoje, a Venezuela só é uma ditadura por conta da sua ajuda. Eu tinha apenas 15 dias de posse em 2003, quando criamos um grupo de amigos para resolver o problema democrático na Venezuela. Que problema? Qual o problema democrático? O problema é que não tem democracia na Venezuela? E escolhemos para participar do grupo de amigos o Colin Powell, que era secretário de Estado dos Estados Unidos, e colocamos a Espanha, que era o primeiro país a ter reconhecido o golpista que tomou posse no lugar do Chávez. Eu lembro como hoje o Fidel Castro ficou dizendo, não, mas você está entregando a Venezuela para o imperialismo. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu estou fazendo uma negociação, eu estou criando um grupo de amigos da democracia da Venezuela, não é um grupo de amigos do Chávez. Lula admite para o Donald Trump, basicamente, que graças a ele a Venezuela se tornou o que é hoje. Lá atrás, quando algo poderia ter sido feito para retirar do poder esses narcotraficantes, não, ele preferiu ficar do lado do narcotráfico, ele preferiu ficar do lado dos terroristas, dos ditadores. E agora ele quer se colocar como mediador, sendo que foi ele que contribuiu para a Venezuela ficar desse jeito. Agora tem um detalhe. Quando ele menciona a Venezuela, Donald Trump e o Marco Rubio também têm em mãos agora documentos que mostram que a Venezuela financiou o PT, inclusive as candidaturas do Lula. Então Lula está só pagando um favor, né? Está devolvendo um favor que foi feito a ele. A verdade é que eles saíram dessas reuniões de mão abanando, não entregaram nada. Na minha opinião, o que o Donald Trump pretende fazer?
Donald Trump só vai avançar nas negociações com o Brasil depois que ele tiver deposto o Maduro e mostrado a sua força. Vai dar um susto nessa galera do tráfico aqui da região da América Latina. Daí, depois que ele fizer isso, eu acho que ele vai sentar numa outra posição para negociar com o Lula. Assim, a imprensa quer pintar de todas as formas que é um fracasso, já acabou, o Lula e Donald Trump são amigos. Por favor, gente, não se enganem. Tem 3 patetas da América Latina, Gustavo Petro, Maduro e esse ladrão aqui, que só voltou à presidência por causa dos amigos dele no STF. Não pensem vocês que os Estados Unidos, com o poder de inteligência que eles têm, vão ser enganados por um cachaceiro igual esse, né? Então vamos com calma, tem muita coisa que vai vir por aí.